A bebida que todo hipertenso deveria tomar pela manhã. Então, além dessa bebida, eu também vou te falar uma bebida extra que vai te ajudar a controlar a pressão arterial de forma natural. Então, essas bebidas associadas a um estilo de vida saudável, elas podem inclusive fazer com que você não precise mais tomar medicamentos da pressão. É possível que você, implementando mudanças no estilo de vida e introduzindo essas bebidas na sua rotina, da próxima vez que você for ao médico, ele vai medir sua pressão e vai ver que está tudo bem e vai, quem sabe, optar por retirar o remédio. A losartana, o enalapril, o captopril, o amlodipino, enfim, seja lá qual for a medicação que você utiliza. Lembrando, pessoal, não estou dizendo para você parar de tomar a sua medicação, mas estou dizendo que, se você fizer isso que eu vou te contar hoje, é possível que o seu médico não queira mais utilizar o antihipertensivo. Então, para começarmos, já vai me falando aí, escrevendo no chat, escrevendo nos comentários, duas coisinhas. Primeiro, de onde você está me assistindo? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E segundo, me conta aí se você tem pressão alta ou não. Vou facilitar aqui o trabalho para vocês interagirem aqui no vídeo. Então vamos lá, você é hipertenso? Você tem pressão alta? Vamos ver o que o pessoal vai dizer. E vou fazer um teste aqui também. Vamos ver o que acontece quando eu boto aqui iniciar perguntas e respostas. Depois eu faço esse teste. Enfim, pessoal, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários de onde você me assiste e se você tem pressão alta. Eu não tenho pressão alta, minha mãe tem pressão alta, ela toma o enalapril. E talvez se ela tomasse essa bebida que eu vou contar para vocês hoje, talvez ela nem precisasse mais do enalapril. Só que como ela tem uma angina, ela tem que tomar também um beta-bloqueador, porque em alguns momentos da vida dela, ela teve essa dor no peito quando estava muito estressada, então o cardiologista dela optou por essa medicação. Mas vamos lá. Hipertensão arterial, o aumento da pressão exercida pelo sangue na parede das suas artérias. Aqui no Brasil são cerca de 40 milhões de hipertensos. Isso significa que 1 a cada 5 pessoas no Brasil tem pressão alta. E esses índices, esses números também se refletem em outros lugares do mundo. E a cada ano, aqui no Brasil, a hipertensão arterial é responsável por cerca de mais de 300 mil mortes. E no mundo é responsável por milhões de mortes anualmente. Quais são os fatores de risco para ter pressão alta? O histórico familiar. Então, se você tem uma pessoa com pressão alta na família, um irmão, uma mãe, um pai, você tem um risco maior dessa doença. Genética, né, pelo histórico familiar. Idade avançada, porque quando a gente vai ficando mais idoso, quando a gente vai ganhando anos de vida, as nossas artérias ficam mais rígidas. E essa rigidez arterial, ela acaba levando ao aumento da pressão. Também a obesidade é um fator de risco, o sedentarismo, que é a inatividade física, má alimentação, consumo excessivo de sal, tabagismo, que é o fumar cigarro, diabetes e o excesso de álcool. Então esses são os principais fatores de risco para a hipertensão arterial, que, como eu falei, ocorre quando a pressão do sangue nas paredes das artérias aumenta. E qual é o problema disso, doutor João? Por que é problemático nós termos um aumento da pressão arterial? Porque quando você tem isso, o seu coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue. E a longo prazo, isso vai causar danos às artérias, ao cérebro, ao coração, aos olhos, aos rins e ao seu corpo inteiro. Então, por exemplo, quando a pessoa tem hipertensão de longa data, ela pode desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva por aumento do ventrículo esquerdo, né? A hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é um achado bastante característico de hipertensão de longa data mal controlada.
E quais são as consequências de uma hipertensão não controlada? Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, doenças renais crônicas, como a insuficiência renal crônica. Então, aqui no Brasil, a principal causa de insuficiência renal crônica é a hipertensão. No mundo, é a segunda principal causa, atrás do diabetes. Então, aumento da pressão também pode levar a um rompimento de um aneurisma, perda da visão, insuficiência cardíaca. E o que a gente pode fazer para melhorar, para contribuir para o nosso controle da pressão arterial? Então, uma das melhores maneiras de controlar a pressão arterial é incluir alguns alimentos na sua dieta, porque esses alimentos vão contribuir para reduzir essa pressão arterial. Então aqui, como eu falei, eu separei duas bebidas. A primeira bebida vai ter 2 ingredientes e a segunda bebida também vai ter 2 ingredientes. Então você vai precisar de 4 ingredientes e olha, eu garanto que você tem em casa, ou se você não tiver em casa, você vai no mercadinho ou no armazém e vai encontrar. Barato ainda, não vai estar caro. Qualquer pessoa consegue comprar. Qualquer pessoa que esteja me assistindo, que tenha um celular, que tenha acesso à internet, vai conseguir comprar. Então, o primeiro ingrediente da nossa primeira bebida é o suco de beterraba. Então, vários estudos já estão mostrando que a beterraba é capaz de reduzir a pressão arterial. Por quê? Ela tem substâncias chamadas nitratos, que quando são consumidos, se transformam em óxido nítrico. Uma substância, um gás, que dentro do nosso corpo tem a função de vasodilatar os nossos vasos sanguíneos. Então, essa vasodilatação nada mais é do que o relaxamento dos vasos sanguíneos. E, obviamente, quando a gente tem um vaso assim e a gente relaxa esse vaso, a pressão que o sangue vai exercer nesse vaso é menor. Então, dessa forma, a pressão arterial vai cair. Então, o suco de beterraba ele é eficaz para reduzir a pressão arterial em até 10 milímetros de mercúrio dentro de poucas horas. O que são 10 milímetros de mercúrio? Ué, você está lá, 14 por 9. Reduziu 10, vai ficar 13 por 9. Porque, na verdade, não são 14 por 9, mas sim 140 por 90. Ou 120 por 80, ou 160 por 120, tá bom? Então, a pressão arterial, ela é medida, geralmente, né, por dezenas. Então, geralmente, a pressão sistólica, que é a maior, ela varia aí de 90 até 130, numa pessoa que a gente pode considerar normal, e a pressão diastólica, que é a menor, varia ali de 60 até 90, que é o range, né? A medida que a gente considera dentro da normalidade. Então, o primeiro ingrediente é o suco de beterraba. Segundo ingrediente dessa primeira bebida é o suco de limão, que é uma excelente fonte de potássio, que também vai ajudar a contrabalancear os efeitos do sódio no seu corpo, promovendo uma redução da pressão arterial. O potássio, ele é capaz sim de promover a vasodilatação, o relaxamento dos seus vasos. E o limão, ele tem um efeito diurético natural, que vai ajudar a eliminar o excesso de sódio pela urina, contribuindo também para a redução da pressão arterial. Sem falar que ele tem vitamina C, uma vitamina fundamental para a produção do colágeno no nosso corpo. Então, o colágeno, ele é utilizado na pele, nas nossas cartilagens, mas também para manter a integridade dos vasos sanguíneos. Então, o colágeno é fundamental para a sua circulação, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira receita, da nossa primeira bebida, que é muito simples, pessoal. É um suco de beterraba com limão, aquele mesmo suco que nós falamos que poderia melhorar a sua circulação. Por quê? Substâncias presentes no limão, como a diosmina e a hesperidina, são utilizadas no tratamento de problemas circulatórios. Essas substâncias estão principalmente na casca do limão. Então, qual é o suco que a gente vai fazer aqui? Suco de beterraba, vai bater a beterraba, vai bater o limão, de preferência com casca e tudo, mas lava bem o limão, tá bom? Ou utiliza um limão orgânico. Você vai bater tudo isso, vai colocar água gelada
para poder chegar na consistência que você gosta e você vai consumir essa bebida todos os dias pela manhã, tá bom? Ah, doutor João, eu tenho diabetes, eu posso consumir beterraba? Olha, a questão é, depende. Como que você reage ao diabetes? Como está a sua dieta como um todo? Ela está balanceada? Ela está adequada? Você está fazendo atividade física ou você está sedentário, não está cuidando da alimentação? Aí a beterraba realmente vai, sim, pode sim aumentar a sua glicemia de forma temporária. Então, ela pode ser consumida moderadamente e, de preferência, em pessoas, em diabéticos, que façam adaptações no estilo de vida, que estejam tratando essa doença com o estilo de vida saudável, que é uma das principais estratégias terapêuticas de tratamento do diabetes. Então, esse é o nosso primeiro suco. Ah, doutor João, é muito ruim o gosto, não consigo tomar. Bota um pouquinho de mel, mas só um pouquinho, não bota muito. Pode colocar um pouco de canela, de cravo da Índia, enfim, dá os teus pulos aí para você conseguir beber essa bebida, conseguir tomar essa bebida. Então, primeira bebida já foi. Quem quer saber qual é a segunda bebida, pessoal? Que eu separei para vocês também. Então, a primeira bebida foi um suco e a segunda bebida vai ser um chá. Quem quer saber quais são? Aliás, quem quer saber qual é essa segunda bebida, eu peço que ou comente aí no chat, ou comente aí nos comentários falando, doutor João, me conta a segunda bebida, ou eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe o seu joinha para eu entender que você quer saber a bebida. Pessoal, se inscreve no canal se você não estiver inscrito, tá bom? Se você não souber como se inscrever no canal, ah, doutor João, eu não consigo mexer em tecnologia, meu neto não me explica, meu filho não tem paciência, ninguém nunca me falou como que eu me inscrevo no seu canal. Relaxa, que eu vou te ensinar hoje como se inscrever no canal e como deixar o like, como dar a curtida nesse vídeo aqui. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O pessoal tá querendo? Maravilha. Primeiro ingrediente do nosso chá, hibisco, né? Quem aqui conhece o chá de hibisco? Muito conhecido pelas propriedades medicinais, principalmente as propriedades diuréticas e antihipertensivas. Então, o chá de hibisco ele pode ajudar a relaxar as suas artérias, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo a pressão arterial. Então, os estudos vêm mostrando que o consumo regular de chá de hibisco pode ajudar a reduzir significativamente a sua pressão arterial. Então, é literalmente um remédio natural para baixar pressão alta. Esse é o nosso primeiro ingrediente do chá. Segundo ingrediente, pessoal, cadê? Esse eu tenho aqui em casa. Calma que eu vou pegar para mostrar para vocês. O que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém já viu isso aqui na vida? Alguém já comeu isso aqui? Já colocou em algum alimento? Já usou para temperar alguma comida? Quem já usou isso daqui? Quem sabe o que é isso aqui, pessoal? Eu acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Eu acho que não vai ter uma pessoa que não saiba que isso aqui é o alho. E o alho, isso aqui pouca gente vai saber. O alho, ele é um ótimo antimicrobiano, então ele pode ser uma excelente ajuda para a sua imunidade. O alho pode ajudar a controlar a sua glicemia. Ele pode ajudar a desinflamar o seu corpo, a combater os radicais livres. Mas, além disso tudo, o alho também pode ajudar a reduzir a sua pressão arterial. Então, essa alicina contida no alho também tem ação vasodilatadora, relaxando as suas artérias e promovendo uma circulação saudável. Então, o alho, pessoal, esse chá de hibisco com alho também vai ser um grande aliado para a sua pressão arterial. Como que a gente vai fazer esse chá? Você vai colocar em infusão as folhas de hibisco com o alho, tá bom? Se você quiser espremer um limão para amenizar o sabor, tá ok, não tem problema. E o chá a gente faz da mesma forma sempre. Você vai colocar a água para ferver e vai pôr em infusão as flores do hibisco secas, o alho
E depois que você terminar essa infusão, você pode adicionar o suco de limão ou um pouquinho de mel para melhorar o sabor. Então, pessoal, essas bebidas, tanto o chá quanto esse suco, eles são capazes sim de reduzir a sua pressão arterial em poucas horas, ajudar a melhorar a sua saúde cardiovascular no longo prazo. Então, se você adotar esse hábito, você no longo prazo vai observar melhoras no seu sistema cardiovascular. Isso vai contribuir para a prevenção de doenças. E esses nutrientes, esses alimentos aqui, na verdade, eles são ricos em nutrientes fundamentais para a sua circulação e para o controle da sua pressão arterial, como o potássio, a vitamina C e os nitratos. E não se esqueça que essas bebidas também vão contribuir para que você mantenha a hidratação adequada ao longo do dia, o que é fundamental para manter a sua pressão arterial controlada. Então, beber água é muito importante para a sua saúde como um todo. Doutor João, quanto de água que eu devo beber? Pelo menos, no mínimo, 30 ml de água por quilo de peso por dia. Ou seja, se você tem 50 quilos, você vai beber 1.500 ml, que é 1,5 litro. Se você tiver 80 quilos, você vai beber 2.400 ml, que é igual a 2 litros e 400. No mínimo isso. A não ser que você tenha insuficiência cardíaca grave ou que você tenha doença renal crônica grave. Aí você não pode beber água nessas quantidades, ok? Atenção! Contraindicações para esses alimentos. Primeiro, quem tem problema renal deve ter cautela com a ingestão excessiva de beterraba, com a ingestão excessiva de limão, porque eles são ricos em potássio. Agora, quem tem que se preocupar isso mais são pessoas com níveis mais leves, mais avançados, estágios mais avançados da doença renal crônica, ok? Segundo ponto, beterraba em excesso pode causar redução exagerada da pressão em algumas pessoas. Ou seja, se você já toma um medicamento para pressão e você tomar a beterraba, tomar o limão, tomar o chá de hibisco e tomar o chá de alho, isso aí pode baixar muito a sua pressão. E isso não é interessante. Isso não é legal para você e para o seu organismo. Então preste atenção em como o seu corpo reage a essas bebidas, tá bom? E o chá de hibisco, ele não é recomendado para gestantes, porque tem um efeito relaxante muito intenso, tá? Então, se você é hipertenso, incorporar essas bebidas na sua rotina matinal vai te ajudar a controlar melhor a sua pressão arterial. Mas não deixe de tomar o seu medicamento, preste atenção em como o seu corpo reage e antes de fazer mudanças muito significativas na sua dieta, é sempre interessante você consultar o seu médico, especialmente se você estiver fazendo uso de algum medicamento. Pessoal, pressão arterial alta, hipertensão, é uma doença que está intimamente ligada aos hábitos, aos comportamentos, ao estilo de vida das pessoas, ok? Então, se você tem esse problema, é muito provável que a causa dele seja a sua alimentação, o seu sono de baixa qualidade, a sua inatividade física, né? Ou seja, o seu sedentarismo, o seu estresse crônico, o seu tabagismo, o seu alcoolismo, tudo isso vai causar hipertensão. E se você não excluir isso da sua vida, não adianta tomar remédio. Não adianta tomar enalapril, não adianta tomar losartana, amlodipino, hidroclorotiazida, porque a raiz do problema, a origem do problema vai continuar lá. Então, ok, você pode até controlar o achado, não é nem achado laboratorial, né? O achado do exame físico, de reduzir a sua pressão arterial. Você pode controlar isso, mas os fatores que estão agredindo o seu corpo vão continuar agredindo o seu corpo se você não fizer mudanças no seu estilo de vida. Então, se você tem pressão alta, e isso, pessoal, não sou eu que estou falando, não. Isso é o que diz todos os protocolos. Se você tem pressão alta, antes de iniciar medicação, você precisa fazer mudanças no estilo de vida, na sua alimentação, na sua atividade física, no seu sono, no seu estresse.
no seu hábito de fumar ou de beber, na sua obesidade. Então, esses fatores que levam à hipertensão precisam ser controlados. E eu posso te ensinar, e eu vou te ensinar como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade. Pessoal que já leu o Código da Longevidade número 1, agora também pode ler o Código da Longevidade número 2, com 101 hábitos para passar dos 101 anos. Ganhamos um hábito, ganhamos um ano de vida. Esses hábitos vão te ensinar, vão te mostrar como você pode prevenir doenças como infarto, derrame e o câncer, e tratar e reverter doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto, insônia, ansiedade, má circulação, gordura no fígado, tudo isso de forma natural, sem precisar de médico, sem precisar de exame, sem precisar comprar um monte de coisa de alimento, suplemento, nada. Tudo isso sem remédios e só dependendo da sua força de vontade, da sua disciplina e do seu desejo de melhorar. Só depende de você. E você pode começar hoje mesmo a fazer as mudanças na sua vida que vão trazer mais saúde para você e que vão permitir, quem sabe, que você não precise mais tomar remédio da pressão, do diabetes, do colesterol, remédio para dormir. Quantas pessoas já vieram aqui dar o retorno, né, o feedback delas em relação aos benefícios que o livro trouxe para a vida delas. Então, você tem a oportunidade agora de adquirir o livro por apenas R$ 39,90. É a versão nova, que está ampliada, revisada, que está também atualizada, porque tinham coisas que perderam a validade. Na ciência e na medicina é assim. Então, o tempo passa e algumas coisas mudam, e foi o que aconteceu. Algumas coisas mudaram. Umas tiveram que ser retiradas, outras tiveram que ser incluídas. E, se eu fosse você, eu não perderia esta oportunidade única de adquirir o Código da Longevidade com um super desconto, já que o preço cheio do livro é R$ 80, e aqui você pode adquirir por apenas R$ 39,90. E, além disso, você também tem acesso a uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Eu devolvo o seu dinheiro sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação. E eu só faço isso porque eu sei que quando você ler o livro, colocar em prática e a sua vida começar a melhorar, você vai me agradecer porque eu te indiquei a leitura, mas também vai se agradecer porque fez um investimento pequeno de R$ 39,90 naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, o retorno desse investimento é incalculável, é imensurável. E depois você pode me cobrar. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Eu assumo todo o risco de devolver o seu dinheiro, de colocar a equipe a trabalhar, de ter que pagar multa se você solicitar o reembolso. E, mais uma vez, eu faço isso porque eu estou seguro de que você vai ler o livro, vai colocar em prática e a sua vida vai melhorar, porque esse é o objetivo do livro. É levar para você estratégias de como melhorar a sua saúde de forma natural e sem precisar de grandes investimentos. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição, link fixado no comentário ou nesse link aqui que eu fixei no chat. Lembrando que todos esses links já estão com o desconto e também já estão com a garantia incondicional de satisfação, ok? Clica aí, primeiro link da descrição, ou link fixado nos comentários, ou esse link aqui fixado no nosso chat. Vamos lá, pessoal? Dá uma nota para esse vídeo aqui. Agora eu vou ensinar vocês a se inscreverem no canal, tá bom? Vamos lá, vou botar aqui o canal para vocês, vou mostrar para vocês como se inscreve no canal. Enquanto isso, deem uma nota aí de 0 a 10 para esse meu vídeo aqui. 0, muito ruim, 10, muito bom. Vamos lá. Vamos lá para o canal. Botar aqui Doutor João. Entrando no canal Doutor João. Vou clicar aqui na nossa live. Estamos na live. Propaganda. Pronto. Essa é a visão que provavelmente você está tendo do seu celular, né? Então, aqui em cima estamos nós. E aqui embaixo tem um chat, né? Que é o chat onde as pessoas estão conversando. Beleza? Para você se inscrever no canal, você tem que fechar o chat rapidinho. Então, você vai apertar o X. Pronto. Apertou o X. Agora,
Calma aí que eu não estava. Deixa eu cancelar a minha inscrição. Apertou o X. Se você não estiver inscrito, vai aparecer aqui, ó, inscrever-se. Vocês estão vendo o inscrever-se aqui? Estão vendo aqui, né? O inscrever-se em branco. Botãozinho branco, inscrever-se. Se você tiver com fundo branco, o seu botão vai ser... Então você vai apertar aqui, inscrever-se. Pronto. Já está inscrito no canal. Ah, doutor João, eu quero ficar por dentro das informações, eu quero ficar por dentro de todos os vídeos, eu não quero perder as lives, eu quero assistir ao vivo. O que eu faço? Aperta o sino e você ativa todas as notificações. Pronto. Agora, sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado, você vai ser notificado e não vai perder. Doutor, como que eu faço o like? Tá vendo aqui, olha, embaixo aqui, de um médico credenciado no Brasil, tem um dedinho para cima. Você, ó, vai até o like 200, ó, ó. Opa, cliquei errado. Aqui o like 200, ó, pum. 200. Esse é o like. Muito fácil, né, pessoal? Muito simples para você se inscrever no canal. Então, não tem desculpa para você não adquirir o livro e não tem desculpa para você não se inscrever no canal e não deixar o seu like, porque eu te ensinei como fazer tudo hoje, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui no nosso chat. Vamos ver, vamos ver. Vou encerrar a nossa enquete com um resultado surpreendente de 80% das pessoas que estão assistindo aqui têm pressão alta, são hipertensas. Olha isso, pessoal, muita gente mesmo. Vamos ver. Abraço para Nazareno Azevedo, Madalena Inácio, Penha Vidal Vanini, Edith Bandeira, do Ceará, Elzira Mota Alvarenga, Elizabeth Fátima Alves Silva. Abraço para o Roberto Araúz, de Lisboa, Portugal, para o Marcos Pedroso, de Janaúba, Lucélia Santos, Thelma Andrade Borges de Vilhena, sempre com a gente. Abraço para Fátima Marques, do Recife, Doralice Oliveira, Geralda de Sábato, Rogéria Rodrigues, Lediane Mendes, Maria Rosa de Belém do Pará. Um abraço para minha querida Márcia Maria do Recife, Elizabeth Cruz de Salvador, Heraldo. Um abraço também para a Marta Maria do Recife, Etelvina Carlesso. Olha que o nosso querido Roberto Araújo, tenho 90 anos e não tomo nada. Que maravilha, hein, meu amigo? Que maravilha. Parabéns aí para o nosso querido Roberto Araújo. Abraço para Etelvina Carlesso, Maria Edir, Fátima RS de Contagem, Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira de Guarabira, na Paraíba. Abraço para o Heraldo de Vargem Pequena, Luciana Patrícia de Angola. Abraço para Maria Lúcia Fonte Xavier, Carmen Luísa Pimentel de Jaguaruna. Olá, doutor João, assisto o doutor aqui de Jaguaruna, Santa Catarina. Tenho pressão alta e aterosclerose. Além da simvastatina, o que eu faço? Estilo de vida saudável. Acompanhe nossos vídeos. Siga as nossas orientações. Leia o Código da Longevidade. Que, quem sabe, caso a senhora não tenha tido um infarto, ou um derrame, ou algum evento cardiovascular grave, quem sabe a senhora não consegue abandonar a simvastatina. É uma possibilidade. Um abraço também para Humberto Saraiva, de Embaúba. Aliás, não, ele toma chá de folhas de Embaúba. Não, ele não é de Embaúba. Um abraço para Eunice Maria da Silva, de Campo Formoso, para Lilian, de Juína, Mato Grosso, Davi Amaral. Se consumir a beterraba no lugar do suco faz o mesmo efeito? Positivo, Davi. Moura Lacerda, abraço para o Cláudio Roberto, Maria Benedita Paiva, para minha amiga Sueli Jorge, Carlos Meirelles, que é hipertensa e não pratica nenhum esporte. Aí, Carlos, já temos um dos motivos da sua hipertensão. Tá vendo, né? Abraço para o Marcos Pedroso, Anidete Malaquias, Lúcia Figueira, Maria Lúcia Fonte Xavier, Joana Silva, Terezinha Santos Soares, Meire Souza, José Nelson Oliveira. Abraço para Heloísa Maria. Alho cru é melhor, doutora Heloísa? É melhor, porque ele mantém as propriedades de forma melhor, né? De forma melhor. Quando a gente cozinha, ele pode perder um pouco das propriedades. Agora, é difícil consumir o alho cru, né? Não é todo mundo que sustenta, que aguenta consumir o alho cru, mas se você conseguir, é o ideal. Abraço para o Jamir Vieira,
para Mônica Faustino de São Paulo. O Jamir perguntando, meu amigo, para a anemia, o que manda? Jamir, temos que entender qual é a origem da sua anemia. É uma anemia ferropriva? É uma anemia por deficiência de ferro? Qual é a causa da anemia? Se for uma anemia ferropriva, você vai fazer uma reposição de ferro, vai melhorar a sua alimentação e o problema provavelmente vai ser resolvido. Agora, é uma anemia por perda de sangue? Será que tem alguma coisa sangrando por dentro? Será que é o estômago? Será que é o intestino? Será que é uma anemia de doença crônica? Uma doença renal crônica, por exemplo, porque o rim é o responsável por produzir a eritropoetina, que é a substância, o hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos do sangue. Então, qual é a origem da anemia? Qual é a causa dessa anemia? Será que é uma deficiência de vitamina B12? Então a gente tem que entender, né? Qual é a origem, e aí, uma vez sabendo a origem, a gente pode tratar. Então, são várias possíveis causas de anemia, tá bom? Recomendo que você investigue, que você, primeiro, exclua a possibilidade de uma anemia ferropriva, que é a causa mais comum. Então, você vai fazer um exame, um hemograma, vai fazer o que a gente chama de cinética do ferro, vai solicitar a dosagem de vitamina B12. Se isso tudo estiver normal, aí tem que partir para uma investigação com exames de imagem, uma endoscopia, uma colonoscopia, principalmente se você já tiver mais de 45 anos. Então tem que ficar atento, busca ajuda, não deixa passar isso aí não, tá bom, Jamir? Abraço para Elinete Barros, Bené Santos, Elisete Vitória de Santa Catarina. Um abraço também para Joana Silva, para Kepfit, Cláudio Lourenço. Abraço para Eliande D'Amico, Anidete Malaquias. O que faz aumentar o colesterol e quais os alimentos que concorrem para essa alta? Anidete, o que faz aumentar o colesterol? Primeiro, existe a hipercolesterolemia genética, né, familiar. Então, geralmente, são aquelas pessoas que têm colesterol muito alto, acima de 300, 350. Mas outras pessoas têm o colesterol alto por conta dos hábitos, né? De uma alimentação ruim, de uma falta de atividade física, de uma obesidade. Então, tudo isso aí contribui para o aumento do colesterol, ok? Então, para melhorar o colesterol, tem que ter um estilo de vida saudável, beleza? Então, segue as nossas dicas aqui, vê os nossos vídeos. Sempre falamos sobre chás para reduzir o colesterol, ervas para reduzir o colesterol, frutas para reduzir o colesterol. Enfim, o que não falta é conteúdo aqui. Abraço para Elinete de Barros Moraes Nunes, da Bahia. Abraço para Sueli Rodrigues, Jacira Pereira, Maria Benedita Paiva, Elizabeth Fátima Alves Silva. Quem mais está com a gente aqui? Val Alves, Elian Carneiro, Solange Barbosa, Eli Moraes, Norma Barreto do Recife, Sueli Rodrigues de Votorantim. Abraço para o André Fraga. Sueli Rodrigues, posso deixar o losartano substituído pela beterraba? Sueli, só se o seu médico mandar. Só se a senhora passar na consulta e o médico permitir. Lembrando, isso aqui não é uma consulta médica. Estou apenas trazendo informações para você. Então, longe de ser o meu objetivo, mexer na sua prescrição, te orientar a mudar um medicamento, a parar de tomar um medicamento ou a começar a tomar um medicamento, não posso fazer isso. Só poderia fazer isso se estivéssemos numa consulta médica, que não é o caso aqui. O que eu posso dizer é, se você tem um estilo de vida saudável, se você exclui as causas da hipertensão, é muito provável que você não precise mais tomar a medicação. Agora, quem vai avaliar isso é o seu médico numa consulta, tá bom? Abraço para Marli Araújo, para Heloísa Maria, Carlos Henrique Pereira, Leonardo Oliver. A Helena te perguntando aqui, doutora, essa beterraba é cozida ou crua para fazer o suco? Crua, de preferência. Tá bom, Elinete? Pessoal, é isso, hein? Essa live terminou, mas eu separei outras duas para você continuar aprendendo a melhorar a sua saúde. Quer ver? Nessa live aqui, eu falo sobre uma bebida que vai ajudar a reduzir a sua glicemia, e é a bebida que todo diabético deveria tomar pela manhã. E nessa live aqui eu falo sobre uma semente que pode também ajudar a controlar a sua pressão arterial. Jocilene Souza, posso tomar suco todos os dias? Pode. Um abraço também para a Berta Gudélia Pérez Osório, desde Peru. Um abraço,
Berta, um abraço também para a Jaqueline Duarte. Pessoal, assiste essa live aqui, a bebida que todo diabético deveria tomar, e essa live aqui sobre a semente que ajuda a baixar a pressão. Não é um tchau, é um até logo, que eu te vejo daqui a pouco, nessa live aqui ou nessa live aqui. Até mais, depois dos anúncios, a gente se encontra.